Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Anderson Ferreira. E eu gostaria que você, desde já, clicasse lá no joinha, e se inscrevesse no meu canal do YouTube, Anderson Ferreira, tá bom? Deus me entregou uma palavra, eu queria compartilhar com você. Está no livro de Gênesis, capítulo 22, e a partir do versículo 1 diz assim: Deus prova a Abraão. Deus prova a Abraão. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Você pode perceber que quando Abraão responde eis-me aqui, significa: sim, Senhor, estou à disposição. Abraão, ao longo da sua história, sempre se colocou à disposição das ordenanças de Deus. Por isso que Abraão foi abençoado, por isso que Abraão ele teve muito êxito na sua caminhada de fé. Abraão não viu milagres, Abraão, ele, como você e eu hoje, nos dias atuais, volta e meia assistimos tantos milagres, Em nome de Jesus, claro, evidente. Mas Abraão foi um homem que obedeceu. Você sabe que muitas vitórias, bênçãos e conquistas vão vir através da obediência à palavra de Deus. Abraão obedecia. E por isso Deus o honrava. Abraão tinha um sonho, um grande sonho. O maior sonho da vida de Abraão era gerar um filho com Sara. E Deus concedeu essa graça, essa bênção. E esse filho passou a chamar Isaac, Filho da promessa. Quando Isaac, o menino, assumiu uma certa idade, Deus colocou Abraão à prova e disse assim: acrescentou Deus: toma teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Às vezes você se pega perguntando, uma certa dúvida, mas Abraão também não tinha Ismael? Mas não era da união matrimonial entre ele e Sara. E o que aconteceu? O que ocorreu? Abraão, mesmo contrariado, triste, porque foi uma decisão pessoal nada fácil para Abraão. Não foi nada fácil. Nada fácil. Existem coisas na nossa vida, na nossa caminhada de vida, que temos que tomar decisões. E por mais que algumas pessoas se coloquem à disposição para orientar, para aconselhar, para tentar lhe mostrar esse é o caminho certo, ou aquele é o caminho correto, tem coisas que é só você e Deus. Como aquela canção do Leandro Borges, Só Deus e eu. Tem coisas que é só você e Deus. Como também Abraão, mediante esse pedido de Deus, Por isso que você tem que entender o que é holocausto, o que é sacrifício, para você entender todo o desfecho, quando Deus apareceu para Abraão e colocou à prova, Não porque Deus é carnificina, Deus não é carnificina. Não, Deus não queria ver o sangue daquela criança inocente, daquele rapaz, ser derramado. Deus apenas estava colocando Abraão à prova. Como no dia de hoje, Deus coloca você e eu à prova. Quantas vezes somos provados por Deus?
algumas vezes aprovados, infelizmente, outras vezes reprovados. Então Deus, ele fez um pedido para Abraão. E o mais interessante de tudo, que Abraão, ele não pôde compartilhar com a sua esposa, não pôde compartilhar com o próprio rapaz, que era Isaac, e os 2 servos que foram com ele, na companhia também de uma jumenta, né? Também não pôde compartilhar, porque, como eu disse no início, tem coisas que é só você e Deus. Imagina a carga emocional que Abraão estava carregando, como você, às vezes, agora que me assiste, pode estar passando por uma grande luta, uma grande tempestade, um grande deserto na sua vida. E muitas das vezes você não tem possibilidade de compartilhar esse assunto que você está vivendo com ninguém. Até porque as pessoas podem interpretar de uma maneira que não é legal. E diz a palavra de Deus que, versículo 3 do capítulo 22 do livro de Gênesis, diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, bem cedo, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado, ou seja, designado, né? Ao 3º dia, erguendo Abraão os seus olhos, viu o lugar de longe. Eu fico imaginando aqui dentro de mim o quanto foi difícil na pessoa de Abraão aquela caminhada de 3 dias, como nos descreve a palavra. Imagina o mal, as influências malignas tentando sussurrar no ouvido de Abraão para que ele não obedecesse ao pedido de Deus. Quantas são as vezes que Deus nos dá uma direção e muitas são as vezes que o mal tenta impedir de você e eu, nós, de seguirmos a direção de Deus. Abraão teve que superar a sua tristeza pessoal, a pressão emocional dentro dele. Abraão teve que superar tudo isso e agir a fé. Olha, a fé é algo extraordinário. A fé é algo que, se nós dermos credibilidade à palavra, Deus nos leva para lugares inimagináveis, que nunca imaginaríamos de estar. Deus permite acontecer coisas que nós nunca imaginaríamos que ia acontecer. Abraão, ele teve que suportar a barra, como diz o outro, vamos usar um linguajar popular, né? Sozinho. Já pensou? Você que me assiste através desse vídeo, que Abraão caminhou 3 dias para chegar num determinado lugar. E quando ele chegou num certo ponto, ele olhou para longe e viu o local que Deus havia designado e diz assim: então disse, versículo 5, a seus servos, porque 2 homens foram com ele, 2 servos, daí foram de companhia, né? Até mesmo para dar toda a estrutura e segurança, tanto para Abraão como ao menino Isaque, né? Versículo 5 relata assim: então disse aos seus servos: esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos até
voltaremos para junto de vós. Você vê que antes de Abraão subir aquele monte, chamado Monte Moriá, o local exato onde a Deus havia designado para Abraão subir e sacrificar em holocausto o menino Isaque, o rapaz Isaque, né? Abraão já tinha certeza, nós vamos adorar a Deus lá em cima e vamos retornar. Isso é fé. O que é fé sobrenatural? É a certeza de coisas que os seus olhos não veem ainda, mas tem a convicção de que vai acontecer. Exemplo disso. Muitas das vezes o médico diz para você assim, olha, você vai fazer um check-up, né? Exames de rotina, e infelizmente, quantas são as pessoas que num desses check-ups ela recebe um diagnóstico nada agradável. Não é que o médico está mentindo para ela, não, é porque foi relatado aquilo através de exames. E aí o que ocorre? Aquela pessoa, ela, quando está movido de fé, ela diz assim, olha, o médico, a medicina, os aparelhos realmente diagnosticaram a minha doença, mas eu creio que o meu Deus vai me curar, vai me libertar dessa doença. E a pessoa age a fé, e quando ela vai fazer novos exames e consta a cura, o milagre, para a glória de Deus. Eu já vi isso muito, isso. Essa caminhada minha aí, como pastor evangélico, eu já vi inúmeras pessoas serem agraciadas porque agiram, usaram a fé e o poder de Deus se manifestou sobre a vida dela. Dando continuidade para concluir essa palavra, diz assim, versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Você sabe que para a gente vencer certas batalhas na vida, para a gente vencer certas lutas, principalmente você que é casado, né? Marido, esposa e marido, vice-versa. Se ambos não estiverem andando juntos, a probabilidade de dar as coisas erradas é muito grande. Juntos em um sonho, em um propósito. Então ambos têm que andar juntos. Como pai e filho ali estavam caminhando juntos. Confesso para você que eu não queria estar na pele de Abraão. Porque é uma decisão pessoal e humanamente falando, nada fácil de se decidir. E diz mais assim. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Por que Isaque fez essa pergunta para o pai? Porque ele era uma criança curiosa? Porque ele ficou desconfiado? Não. Porque ao longo da história da vida de Isaque, e Abraão como um pai zeloso na fé espiritualmente falando, toda vez que Abraão ia sacrificar em holocausto para Deus naquela época, ele já levava em sua companhia o filho Isaque. Desde pequeno, Isaque aprendeu com o pai cultuar a Deus. E ele sabia que um holocausto era necessário, o fogo, a lenha, o cutelo, o cordeiro para o sacrifício. Imagina como ficou a cabeça de Abraão naquele momento, que lhe restava pouco tempo para ele realizar aquilo que Deus lhe havia pedido, um pedido pessoal, né? E diz assim, mais as escrituras sagradas diz assim, respondeu Abraão, por isso que é bom nós estarmos sintonizados em comunhão com Deus, porque quando surge um imprevisto como esse,
Deus sempre nos dá, na ponta da nossa boca, da nossa língua, a resposta correta. Deus sempre, ele mostra o caminho das águas, né? Então ele respondeu para o filho dele, Isaque: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E novamente a Bíblia relata, e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Isso aqui é para você que me assiste agora, principalmente você que atravessa um momento delicado, complicado na sua vida. O mesmo Deus que providenciou o cordeiro, o sacrifício, é o mesmo Deus que vai sacrificar para você, que vai prover perdão na sua vida, a cura na sua saúde, a cura da sua alma, você que sofre de uma depressão. O mesmo Deus que entrou com a providência, essa expressão Deus proverá significa Deus vai entrar com a providência. É o mesmo Deus que vai te trazer o livramento. É o mesmo Deus que vai lhe dar a vitória. Você crê nisso? Pois eu creio. Tá bom? Assista aí no nosso canal do YouTube, a nossa página, e compartilha em nome de Jesus. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui, de mãos dadas com vocês, orando, intercedendo pela sua vida. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.